Fala pessoal, olha só, você já sabe testar as tensões na placa eletrônica de um ar-condicionado? Então, nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer as medições de tensão de entrada e de saída para você identificar possíveis problemas nas placas eletrônicas. E nós vamos fazer isso no equipamento G-Prime da GRI, piso-teto. Então acompanhe comigo e vamos aqui para os testes. Então aqui a gente já pode ver a placa eletrônica. E primeiro passo, pessoal, na placa eletrônica, se você tem um problema da placa não estar funcionando, não está ligando, primeiro passo é você medir as tensões de entrada. Então, com o multímetro aqui na escala de tensão alternada, 750 volts, nós vamos medir aqui a tensão de entrada entre L e N. Então, aqui entre L e N, nós vamos estar conferindo a tensão, que no caso aí nós temos uma tensão de 221 volts, ou seja, a tensão aqui ela está entrando. Agora, precisamos saber também se essa tensão está passando pelo fusível. Então você pode estar com a ponteira fixa aqui no N, tá? Uma ponteira fixa aqui no N, você não precisa medir continuidade, você vem aqui com cuidado no fusível. De um lado você vai ter a tensão de entrada, do outro lado também você tem que ter a tensão de 220 volts, tá? Esse é o jeito de você fazer um teste, claro que com todo cuidado. Então, tendo a tensão de entrada, também a tensão passando pelo fusível, você vai conferir agora se a tensão está chegando aqui no transformador, porque o transformador ele é o circuito importante para a entrada de tensão da placa. Então, para isso, vamos pegar aqui o multímetro na mesma escala de tensão alternada e nós vamos vir aqui na entrada do transformador, que é aqui embaixo. Tá? Nesse conector, você vai conferir na entrada, sem tirar o conector, com todo cuidado, porque a placa está energizada, e você tem que ter aí 220 volts. Tá? Na falta dessa tensão, você pode ter algum problema na placa, alguma trilha rompida, tá? Tem que ter essa tensão. Agora, para conferir se o transformador está liberando as tensões necessárias, primeiro a gente vem aqui no transformador e a gente confere aqui as tensões que ele trabalha, que é 12 e 8 volts no secundário. Tá? Então, no primário do transformador está chegando 220. No secundário tem que estar saindo 12 e 8. Então, tem duas tensões diferentes aqui que são geradas através desse transformador. Então, nós vamos conferir aqui ó, no conector do transformador. Tá vendo? Tem dois fios, um laranja, dois fios laranjas e dois fios brancos. Nos dois fios laranjas, nós vamos conferir a tensão de 12 volts. Como você pode ver, aí, com o multímetro ainda na escala de tensão alternada, você tem aí a tensão de 13 volts, ou seja, está dentro do aceitável. Vamos conferir agora a tensão de 8 volts nos dois fios brancos. Então agora nos dois fios brancos, você tem que encontrar a tensão de 8 volts no multímetro, tá? Após você conferir essas tensões, você fez a primeira parte. Agora precisamos conferir se a placa tem uma tensão contínua. Só que ao invés de você vir testar aqui na placa, eu vou te dar uma dica. Você vai testar nos pinos dos sensores, exatamente. Você vai retirar os sensores, tá? Vai botar o seu multímetro aí na escala de tensão contínua, no caso aí 20 volts, e você vai vir diretamente aqui, ó, nos pinos onde o sensor ele é conectado. E você tem que encontrar aqui uma tensão de 5 volts. Então, como você pode ver, deixa eu postar aqui. Olha lá, a tensão que você tem que encontrar nos sensores. 5 volts, tanto em um sensor quanto no outro, tá? Você tem que ter essa tensão de 5 volts, como você pode conferir aí. Então essas são as tensões e as medidas que você pode estar fazendo aí nessa placa eletrônica de um equipamento da GRI, piso-teto G-Prime, para você estar fazendo o diagnóstico e identificando possíveis defeitos aí nas placas eletrônicas, tá? Na falta de uma dessas tensões que eu mostrei, como por exemplo a tensão de 5 volts, indica que você tem algum problema na placa. Se você estiver encontrando uma falta de tensão saindo aqui do transformador, você sabe que o problema está no transformador, tá bom? E com isso aí, chegamos ao fim desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Forte abraço e até o próximo vídeo.